diversos fatores podem levar uma pessoa a buscar a prostituição como profissão, né? Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma busca pela independência da própria vida, pode ser até um desejo por experimentar algo mais arriscado, né? Ou algo para quebrar um tabu. Essas questões do capitalismo, da sociedade do ter e não ser, né? Que hoje, para a gente ter acesso a qualquer coisa, a gente tem que ter lá o celular com WhatsApp, com internet. Muitas pessoas não têm essa condição de ter isso e aí vão para esse caminho. Outras pessoas vão justamente porque não conseguem emprego, não conseguem dinheiro para se alimentar, dinheiro para se locomover, moradia. Então, oportunidades de trabalho, que a gente vê, né, que a oportunidade de trabalho é extremamente difícil. Deve ser a falta de opção que ela não tem na vida. Fica mais fácil ela pegar e vender o corpo do que estudar para uma profissão, para alguma coisa. Principalmente com a questão da baixa escolaridade, que muitas dessas pessoas são obrigadas a sair da escola antes de concluir seus estudos. A última tentativa de poder ter o mínimo para a sua sobrevivência. São pessoas, às vezes, que não conseguem um bom trabalho, não têm uma colocação, não conseguem uma remuneração adequada, mínima para a sua sobrevivência. Ela tem a falsa impressão que é um dinheiro fácil. A sociedade hoje vê a prostituta e a prostituição de uma maneira muito negativa e discriminatória. A gente tem que lembrar que eles são seres humanos, são pessoas, né, como eu, como você, como todos nós. Mas, infelizmente, são levados a ter uma atitude que a maioria das pessoas discrimina. Né? E aí essa sociedade aí que a gente tem que estar consumindo o tempo inteiro. Então você vê a grande contradição que existe, né? A sociedade, por uma série de motivos de desigualdade social e econômica, né, produz esse grupo de pessoas e depois não dá a eles outra oportunidade a não ser essa. Elas buscam também as nossas orientações para garantir os direitos delas. Então, normalmente, elas vão lá buscar, às vezes, questão de alimentação, às vezes, questões familiares, de reinserção familiar dessas pessoas, né, que, às vezes, durante anos, são fora do núcleo familiar, questões de habitação, e aí várias questões de saúde. E eu não acredito que elas se cuidem tanto. Porque, na realidade, quando a gente fala de preventivo ginecológico, independente de se prostituta ou não, só 4 entre 10 mulheres que se cuidam regularmente. Por causa disso que a gente vê também um monte de câncer no colo do útero, um monte de HPV, um monte de coisa ali. Uma gonorreia, uma sífilis, uma AIDS. Então, o exame ginecológico, preventivo ginecológico, é a melhor forma de você pegar e cuidar do seu corpo. E aí, durante o preventivo, a gente procura essas infecções através de corrimentos, de verrugas na vulva, de feridas na vulva, que pode ser pequenas úlceras. Agora, a melhor forma de prevenção, sem dúvida nenhuma, é o uso da camisinha. Agora, o risco emocional, o psicológico, é o pior de todos eles. Né? Quando a gente trabalha muito tempo em uma profissão, aquilo vai impactando a gente de alguma forma, né? Fisicamente, mentalmente, porque é algo que a gente faz durante muito tempo do nosso dia, durante muitos dias da nossa vida, então com certeza isso tem algum impacto. A prostituição especificamente, ela pode envolver questões de violência, de desrespeito, de abuso físico, preconceito, né? Os impactos que a gente vai sofrer na relação com a nossa família por exercer essa profissão. Então, muitos impactos podem estar associados ao desempenho dessa função. O que acontece? Se a pessoa vivenciou na infância abuso ou se ela já era colocada em situações de troca por alguma prestação de serviço sexual, talvez isso contribua para que ela siga esse caminho, mas não é um determinante, tá? Mesmo situações em que ela sofra abuso sexual, abuso físico, psicológico, não determina que essa pessoa vai seguir esse caminho.
Tá, ela pode ter outras escolhas ao longo da vida dela, influenciada por outras situações que aconteçam. Então, eu não daria essa resposta de que é determinante, tá? Mas eu acho que pode ser um fator que influencie, mas ela sempre vai ter uma escolha. O que a gente faz para retirar, essas pessoas da prostituição? A gente não retira as pessoas, não tem como tirar ou retirar. São da impressão que a gente é super-herói, né? Vai lá tirar vestido de fantasia, de Homem-Aranha, de Mulher Maravilha. Não, a gente vai encaminhar essas pessoas para que elas tenham acesso aos direitos que todos nós, cidadãos, temos, né? Vulnerabilidade social, da falta de alimentação, da falta de casa, da falta de um suporte, falta de emprego, falta de escolaridade. Então, o motivo que traz elas a esses atendimentos é que a gente tente garantir essa reinserção delas nesses espaços. Então, a gente trabalha muito no viés da orientação e do desencaminhamento. O que essa pessoa veio buscar? Né? E não do tirar apenas, vou tirar ela dali. Eu preciso entender a história de vida delas e o que fez com que elas fossem para ali. Essas pessoas, elas se prostituem não só apenas pela questão financeira. Né? Tem outros motivos para que elas podem estar trazendo também. Né? Às vezes é uma desestrutura familiar, uma desavença familiar que elas colocam na rua, e na rua o que elas vão encontrar de sobrevivência, às vezes no primeiro momento, é a prostituição. O mote financeiro é que vai perpassar todas essas situações aí da prostituição. Mas existe um transtorno que é o transtorno do desejo hiperativo, que também é conhecido como compulsão sexual, né? É quando a pessoa tem o desejo de fazer sexo e ela não fica satisfeita com aquela única relação. E aí ela precisa ter mais e mais e mais relações e mais parceiros. Então acaba com que ela se sinta atraída por essa profissão, porque é a profissão que vai, digamos, de alguma forma realizar, né? Oferecer toda essa satisfação, todos esses parceiros, toda essa interação sexual. Algumas pessoas, muito poucas, vão dizer que gostam de estar ali. Muito poucas, seja gay, hétero, travesti, trans, enfim. Que vão dizer, mas é um número bem pequeno. Né? Esse gostar, a gente vai ter que analisar todas as circunstâncias. Que esse gostar vai estar ligado à questão financeira. Né? Essa questão de ter as coisas, de ter um celular caro, de ter uma casa boa, de ter um bom perfume. Né? Que a gente também tem que pegar, que essas pessoas... Elas têm um gasto para estar ali. Elas têm que estar bem vestidas, elas têm que estar bem perfumadas. Então isso acaba virando um ciclo que é vicioso. Então gostar, eu acredito que ninguém gosta de estar ali, tendo seus corpos invadidos o tempo inteiro por pessoas desconhecidas, sendo uma mercadoria. O que eu pude perceber dessas pessoas que eu atendi é que a personalidade delas, bem lá no fundinho, é um tanto quanto fragilizada, porque não foram confirmadas, não foram apoiadas, não foram incentivadas a acreditar naquilo que elas queriam, né, ao longo do desenvolvimento. E então parece que para encobrir essa fragilidade, elas buscam o caminho da sensualidade, da provocação, da conquista para se autoafirmar, né? Então são mulheres que parecem fortes, decididas, empenhadas e são, né, para suportar e dar conta de todo o preconceito, de toda a profissão, de toda a dificuldade. E, por um outro lado, falta aquele colo, aquele carinho, aquele respeito, aquele apoio, né, que é o outro lado desse extremo, que é necessário, mas que é fragilizado. E aí os perfis são os mais variados. Pessoas trans, pessoas travestis, homens, idosas. Né? Eu atendi uma idosa na época, que ela tinha uma clientela de população jovem. A lista de clientes dela de pessoas jovens, era o que mantinha ela. Né? E aí o perfil também da clientela variava, era médico, advogado, essas profissões aí que a gente nem desconfia, né? Que está buscando esse mercado. Então é basicamente esse perfil, né? Pessoas muito empobrecidas, que estão ali, né? Pelo menos para mim foi uma experiência muito rica estar com aquelas pessoas. Até a gente para entender, para sair desse senso comum de que a pessoa está ali porque gosta, ou porque é pecadora, né? Mas entender aquelas histórias daquelas pessoas de sofrimento, de vida, né? Que quanto mais pobres são as sociedades, mais prostituição a gente vai estar encontrando, né? Principalmente nas ruas.
né? Quanto mais empobrecida, a gente vive aí num momento social bem crítico aí, né? De perda de direitos, não sei o quê. Leis de proteção contra as mulheres, aí vão ter as leis de discriminação, né? Feminicídio, direitos humanos. Então são essas leis indiretas que protegem essas pessoas que são às vezes violentadas, agredidas, no ato da sua, a gente pode dizer, profissão. Então, como profissão, ela não existe de uma maneira institucionalizada, mas é um serviço que é oferecido para as pessoas de várias classes sociais. Para proteger essas pessoas, então, existem a Constituição e as leis de proteção aos direitos humanos, que fazem com que essas pessoas sejam protegidas por essas leis. Mas não existe uma lei específica para poder proteger as pessoas que fazem parte, né, do serviço de prostituição no Brasil. Então a própria sociedade produz e depois discrimina ainda mais esse agrupamento de pessoas. Mas nós temos que lembrar que eles são seres humanos. Eles não podem ser discriminados. Aliás, nenhum ser humano deve ser discriminado. Seja ela discriminação por raça, cor, etnia, ainda mais uma situação social que faz com que as pessoas sejam ainda mais diminuídas pela grande parte da sociedade. Acho que a discriminação ela não deve de existir. Ainda mais um agrupamento que foi a causa de uma grande discriminação social.